Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Minha entrevistada dessa semana é uma colega de trabalho, Juliana Dalpiva, hoje colunista do UOL e uma das melhores repórteres investigativas em política do Brasil. A Juliana não é a única, mas é uma das jornalistas que mais trabalhou no caso Queiroz, no caso Flávio Bolsonaro, e nessa grande confusão de rachadinhas, lojas de chocolate, inúmeros imóveis comprados e vendidos, sempre com dinheiro em espécie, e claro, que culminaram agora com a compra pelo senador, hoje senador Flávio Bolsonaro, de uma mansão no Lago Sul, em Brasília, por quase 6 milhões de reais. Se você não entende com clareza como é que está esse processo de investigação do Flávio Bolsonaro e, a partir dele, de toda a família, não tem ninguém melhor para explicar do que Juliana Dalpiva. Juliana Dalpiva, olha, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. Oi, Pedro, um prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Vamos tentar entender agora um pouco dessa grande confusão que são os negócios da família Bolsonaro junto aos cartórios e imóveis. Pois é, Juliana, eu te chamei porque eu não conheço ninguém que entenda mais da vida imobiliária de Flávio Bolsonaro do que você, né? Juliana, deixa eu começar com uma pergunta, porque a mim me surpreendeu. A compra de uma casa de 6 milhões em Brasília, no meio dessa confusão toda por parte do Flávio Bolsonaro, isso te surpreendeu? Pedro, se eu disser que eu estou 100% surpresa, eu não vou ser sincera, né? No ano passado, já tinha tido um boato de que o senador estava procurando um imóvel, uma casa, inclusive no Lago Sul, para comprar. Assim, eu fiz uma apuração em torno de comentários que fontes estavam fazendo, de que ele poderia estar comprando mais um imóvel em Brasília. E naquela época, acho que foi por volta de outubro, não apareceu nada ali, né? Nenhum registro em nenhum cartório de Brasília disso. Então, assim, 100% surpresa, não. Eu te confesso que quando, saiu a matéria do pessoal do Antagonista, né, um grande trabalho lá de ter localizado essa aquisição aí do Flávio Bolsonaro, me surpreendeu foi, assim, o volume, né, o valor, assim, da aquisição, né? É o imóvel mais caro que o senador já comprou, né? Assim, ele fez 20 transações, negociou 20 imóveis ao longo dos últimos 10 ou 12 anos, se não estou errada aqui nas minhas contas, que é muita coisa para lembrar de cabeça. Mas 20 com certeza, essa foi a 21ª. E aí, nenhuma tinha tido esse valor. Né, assim, esse valor de um único bem, de uma casa de 1.100 metros quadrados de construção, né? O terreno tem 2.400, é de fato um imóvel de luxo, né? Assim, eu vi comentários das pessoas criticando um pouco a construção e tal, enfim, o estilo, né? A arquitetura, sei lá. Mas de fato é um imóvel de um porte imenso, né? Quem tem uma casa de 1.100 metros quadrados no Lago Sul, em Brasília? Então, assim, surpreendeu o volume, o valor, mas não a iniciativa dele de fazer essa compra. Pois é, Juliana, em que ponto a gente está do processo do Flávio? Porque o noticiário é tão comprido, não é todo mundo que acompanha essa novela, né? Eu vou fazer a coisa um pouco ao contrário. Antes de te perguntar um pouco sobre a novela, como é que foram os vários passos dessa investigação, como é que está hoje o processo de investigação sobre corrupção do senador Flávio Bolsonaro? Eu acho que assim como a compra da casa do Flávio, né, da mansão em Brasília, o processo também está cheio de perguntas sem respostas. Porque, por exemplo, assim, a gente tinha um momento, né, até outubro, foi no dia 19 de outubro,
que o Ministério Público do Rio de Janeiro finalmente concluiu ali, né, aquela expectativa que tinha do oferecimento da denúncia contra o senador, aquele policial que é apontado como operador do esquema dele dentro do antigo gabinete aqui da Alerj, que é o Fabrício Queiroz, e uma série de outros assessores, que o total, né, a denúncia tinha 17 pessoas, né, acusadas por, vamos lá, peculato, que é qualquer mau uso de dinheiro público é um crime de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O senador foi apresentado na denúncia do Ministério Público como o líder da organização criminosa que funcionava dentro do gabinete dele quando ele trabalhava, né, quando ele tinha mandato como deputado estadual aqui na Alerj, né, Assembleia Legislativa do Rio. Como é que era, né? Assim, só para tentar ajudar as pessoas a lembrar um pouquinho, a gente fala de rachadinho o tempo todo, e aí tem quem critica, né? Que não fala rachadinho como se fosse uma coisa menor. Não é uma coisa menor. Mas, de fato, é a expressão usada para esse tipo de crime que acontece e é muito comum em várias casas legislativas pelo país. As pessoas, no caso do senador Flávio, né? As pessoas eram nomeadas para trabalhar no gabinete dele, Pedro, e elas não efetivamente prestavam serviço, elas não eram assessores parlamentares, enfim, tinham várias outras funções. Eu quero lembrar aqui do caso muito conhecido, que é o da Natália Queiroz, que é a filha do Queiroz, a filha mais velha, que era personal trainer, atendia uma série de celebridades. No mesmo período em que ela estava nomeada, ela dava aula de personal para inúmeros atores da TV Globo, enfim, outras pessoas famosas também. E constou lá 10 anos como assessora do Flávio e depois ainda do Jair Bolsonaro, presidente, né? No tempo que ele era deputado na Câmara dos Deputados. Como a Natália, existem vários outros assessores. Eles estavam nomeados, não trabalhavam. O que eles faziam com o dinheiro que eles recebiam como salário? Eles entregavam esse salário para o Fabrício Queiroz. No caso desse grupo de 12 assessores, que está na denúncia, Pedro, o que ficou muito claro o caminho do dinheiro depois que teve a quebra de sigilo, né? Essas pessoas recebiam e, em seguida, repassavam esse salário na conta do Queiroz. A imensa maioria, mas também foi identificado que isso foi feito via depósito. Tinha transferências, mas também tinha um saque na boca do caixa que imediatamente acontecia um depósito na conta do Queiroz. O MP cruzou esses depósitos e esses saques e chegou, né, mesmo valor, mesmo dia, mesmo momento, enfim. E isso deu 2 milhões de reais, Pedro, só o que foi para a conta do Queiroz, mas a denúncia fala em 6 milhões. Tá. Esse aqui é um resumo básico da parte do peculato, tá? Se a gente for para a lavagem do dinheiro, eu vou resumir aqui para deixar você fazer mais perguntas depois. A lavagem de dinheiro é o quê? Esse dinheiro que chegava para o Queiroz, seja na conta dele, seja em espécie, que também muito dinheiro rolou dentro desse esquema em espécie, mas os 4 milhões que dá essa diferença dos 2 para os 6 que o MP aponta é dinheiro em espécie. Ele vai irrigar um esquema ilegal de lavagem de dinheiro via imóveis, ou seja, compras de imóveis, vários, e também na loja de chocolates que o senador tinha até agora, o fim do ano passado. Então, tem vários depósitos que coincidem também, né? Saques do Queiroz, depósitos na loja de chocolate. Então, assim, o Ministério Público não chegou a oferecer essa parte da denúncia da loja de chocolates, mas mantém lá um procedimento para se investigar. O estado das coisas, até o fim do ano passado, era esse. O senador estava denunciado junto com esse grupo de assessores e, como ficou decidido que ele tem foro especial, ou seja, na segunda instância, quem recebeu essa denúncia foi o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tinha que pegar essa denúncia, elaborar um voto para dizer se acata ou não ali, né, a representação do Ministério Público contra esse grupo de pessoas, e aí tornar esse grupo de pessoas réus para responder a esse processo, e aí, enfim, como todo processo judicial, apresentar defesa, e aí no órgão especial não é um único juiz, são 25 que tem que dar um parecer até para dizer se o senador vira réu ou não, e esse grupo também.
Então, assim, a gente estava até agora, meados de fevereiro, nessa expectativa de que o órgão especial fizesse essa apreciação, fizesse o relator, e aí até depois vou contar essa confusão, o relator elaborasse um voto e houvesse a apreciação do órgão especial para, de fato, dar início ao processo judicial em si. Só que o que aconteceu? Tinham recursos da defesa do senador, lá em Brasília, já há um ano, desde março do ano passado. Tem 2 recursos desde março e tem mais um desde julho. Alegando uma série de questões relativas às medidas judiciais que tinham sido autorizadas na primeira instância. Toda vez que o juiz, que o Ministério Público vai fazer uma medida de quebra de sigilo ou, assim, busca e apreensão, a gente escuta todo dia ali quase, operação do Ministério Público, não sei o quê, Polícia Federal. Nesse caso, não é Polícia Federal, né? Ele é estadual. Mas as operações precisam ser autorizadas via medida judicial. Tinha um questionamento com relação à quebra de sigilo. A decisão que permitiu, são 2, na verdade, mas a primeira, que é maior, que tem um grupo de 100 pessoas, empresas, assessores, a mulher do Flávio, Queiroz, empresas que negociaram imóveis com o Flávio, tinha um questionamento com relação a essa decisão. Se essa decisão tinha sido fundamentada de maneira suficiente ou não. Esse questionamento estava levantado pela defesa do Queiroz ainda desde 2019 aqui no Tribunal de Justiça do Rio. Tinha sido negado o pedido da defesa do Flávio em janeiro do ano passado. Aí eles recursaram, né, levaram o recurso lá para o STJ. O ministro Félix Fischer, que é o relator, tinha negado esse pedido já de ofício, assim, já não via falta de fundamentação e tal. Só que foi pedido para levar a turma, né, ao colegiado, e o colegiado, agora, né, em fevereiro, entendeu que faltou, sim, fundamentação, porque o juiz, na primeira decisão que deu, nessa quebra de mais de 100 pessoas, escreveu 5 linhas em que ele argumenta, né, um parágrafo em que ele argumenta que ele está, de alguma maneira, aderindo às razões todas expressas pelo Ministério Público, que tem 87 páginas. Tem um entendimento dos ministros de que deveria ter sido, mais do que aderir, ele tinha que ter explicado, né, claramente por que estava fazendo a quebra de sigilo de todas aquelas pessoas, ter elaborado melhor os argumentos, enfim. E aí anulou-se a quebra de sigilo. Isso traz para a investigação várias dúvidas, porque, assim, até cabe recurso dessa decisão ao Supremo, mas o Ministério Público também pode acatar a decisão, não recorrer, e pedir fazer uma nova decisão, né? Pedir ao órgão especial aqui, de novo, a quebra de sigilo, e ver se a relatora aqui entender que tudo bem, que acha que precisa mesmo, fundamenta, permite, essa quebra de sigilo volta. Mas tudo isso demora, leva tempo e, assim, uns 80% das informações que estão, sobretudo na denúncia, são informações financeiras relativas aos dados das quebras de sigilo. Do Flávio, da mulher dele, do Queiroz, das empresas que fizeram negociações com imóveis, do chocolate. Então, assim, a quebra de sigilo é muito fundamental para que se mantenha a denúncia. Mas eu não tenho uma resposta para te dar assim, olha, agora, qual é o próximo passo? Nem o Ministério Público ainda decidiu, porque ainda não está correndo o prazo do recurso. Tem que publicar lá, tem um procedimento burocrático dentro do tribunal, então até sexta-feira não tinha publicado, e ainda não estava correndo o prazo que permite o MP decidir se vai recorrer ao Supremo ou se vai pedir uma nova quebra de sigilo aqui no Rio. Houve algumas mudanças no Ministério Público do Rio com a ascensão do governador Cláudio Castro, né? Essas mudanças podem ter algum tipo de efeito na maneira como o MP se comporta? Na decisão de recurso e tudo mais? Tem uma sucessão, Pedro, que é natural, né? Assim, o mandato do Procurador-Geral de Justiça é de 2 anos. Então, assim, no final do ano passado, teve uma eleição para a substituição do então Procurador de Justiça, que era o Eduardo Bussen. Quem venceu a eleição interna
foi o Luciano Matos, que assumiu agora em janeiro. Não tinha possibilidade do Gussen continuar, ele não podia, inclusive ele já tinha sido reconduzido. Então, assim, esse processo se deu de maneira natural, até assim, aqui no Rio é obrigatória que o governador escolha dentro da lista tríplice, ele tem que escolher um dos 3 que foram os mais votados. O Luciano, inclusive, foi o mais votado. Ele ainda não deixou muito claro como é que ele vai atuar nesse caso do Flávio, né? A única coisa que ele já disse publicamente é que, diferente do antigo procurador-geral, que tinha uma opção por delegar as investigações, ou seja, tinha um grupo de assessoria da Procuradoria-Geral que chamava Grupo de Atuação de Causas, e esqueci o nome todo, mas era Galcrim a sigla, que atuava para ele, né, em assessoria a ele. E agora o procurador-geral disse que vai atuar mais diretamente, com assessoria, mas assim, propriamente, de uma maneira mais direta, porque inclusive assim, o antigo procurador-geral sequer assinou a denúncia, quem assinou foi o subprocurador de assuntos criminais na época, ali em outubro, que ainda era o Ricardo Martins. Então, assim, o que o Luciano disse é que ele vai liderar. Ainda não ficou claro. Eu mesma tentei, durante esses últimos dias, desde que saiu a quebra de sigilo, saber, né, o que vai se fazer, qual que é a melhor estratégia. A única coisa que eu soube, junto ali à Procuradoria-Geral, foi que eles ainda estão analisando uma saída, né, para o caso. Mas já tem muita crítica, sabe, assim, nos bastidores do Ministério Público, Pedro, assim, de uma certa lentidão, porque ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Ministério Público está promovendo uma série de mudanças na sua estrutura de atuação. Assim, tinha uma questão com relação à existência de muitos grupos de atuação especializada, e esses casos de corrupção, quando não tinham foro, eles eram tocados por um grupo de atuação especializada em corrupção, que foi criado até em resposta a, enfim, as críticas que se fez quando surgiu todo o trabalho da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal, com relação ao ex-governador Sérgio Cabral, seus secretários, se criticou uma omissão do Ministério Público do Rio de Janeiro na época, e aí, como resposta, criaram o então GAEC, que é esse grupo que eu estava falando. E aí o GAEC cuidou de várias investigações, né? Essa do Flávio, antes da troca de foro, eles lideraram assim, todo esse processo entre março de 2019 até julho do ano passado. Assim, são eles os responsáveis por todas as medidas de investigação que propiciam a própria denúncia em si, sabe? Quando foi para o Procurador-Geral, era só elaborar a denúncia. As provas, quem coletou foi o GAEC. E aí, agora, assim, acho que a principal crítica que eu ouvi nos últimos dias é que dentro do Ministério Público havia uma avaliação de que tinha que diminuir a quantidade de grupos, de que eles tinham que atuar de maneira a responder com mais produtividade, tinha muito promotor e não necessariamente todo mundo atuava, isso é para vários grupos, não só para o GAEC. E ele queria isso veio da campanha. Só que aí, agora, quando teve essa mudança toda, foi colocado o grupo a responsabilidade, né, das investigações de corrupção foi devolvida ao GAECO, que é o grupo que investiga a organização criminosa. Do ponto de vista técnico, faz sentido, porque na própria denúncia do Ministério Público contra o Flávio tem uma acusação de organização criminosa, né? E tem outros casos de organização criminosa que envolvem corrupção. Então, isso, ok. Mas foi questionado, assim, algumas fontes minhas, assim, promotores, procuradores, questionaram, por exemplo, a fusão dos dois grupos, mas com um número menor de pessoas para trabalhar, né? Assim, não vai mais... Tinham cerca de 20 promotores, eu acho que 8 ou 10 em dedicação exclusiva no GAEC antes, mas agora esse grupo não vai como um todo para dentro do GAECO, entendeu? E, sobretudo, também, o que eu ouvi, assim, foi que não ficou ninguém que atuou nessas investigações foi convidado para voltar.
sabe? Para participar e dar sequência. E isso também, de alguma maneira, reflete uma perda de conhecimento, ou seja, você brincou aí comigo, vamos levar, vou chamar a Juliana aqui para falar, porque ela sabe muito sobre o caso. É tipo isso, assim, sabe? Você estuda, acompanha todo dia, então, assim, faz sentido, né? E aí, se você abre mão de todo mundo que estava cuidando, não é só da investigação do Flávio, mas é das outras também. As outras investigações dos outros deputados da Alerj que perderam o mandato. Tinham pelo menos mais 8 investigações só dessas histórias de rachadinha lá dentro do GAEC. Então, assim, ficou uma sensação, nessa mudança que acabou de acontecer na semana passada, de dúvida. Eu ouvi muitos promotores, procuradores falando sobre dúvida com relação a, sabe, assim, se vai dar certo, se foi a melhor medida, se, assim, o combate à corrupção de fato, junto com os outros crimes, porque dentro do GAECO tem que cuidar das investigações criminais que envolvem a milícia, que são, assim, universos, né, diferentes. Então, assim, há uma dúvida séria se isso foi feito de um modo a, de fato, melhorar. Não quero aqui fazer nenhuma acusação leviana, tá? De dizer que isso foi feito para não fazer mais investigação de corrupção. Mas essa dúvida eu ouvi de várias fontes com relação à efetividade. Vai dar para continuar mesmo? Vai ter também celeridade? Né? Não que também há crítica sobre a gestão anterior, também acharam que demorou demais, né? Demorou demais o oferecimento da denúncia, a investigação também assim demorou demais em vários momentos dela. Então, só que assim, não essas medidas agora tomadas não dão uma noção de celeridade. Entendi. Ou seja, como você estava dizendo no início, temos muitas dúvidas. Muitas. Mais perguntas que respostas. Mais perguntas do que respostas. Juliana, vamos para um beabá aqui. Como teria sido o processo de lavagem de dinheiro usando a loja de chocolate? E como teria sido o processo de lavagem de dinheiro com imóveis? Se houve lavagem de dinheiro nesses negócios todos, e há indícios que levam a crer isso, como é que funciona? Eu acho que, assim, o que é a palavra-chave das duas, né, são duas palavras-chave, assim, que resumem a lavagem, que é dinheiro vivo, né, assim, talvez a maneira mais clássica de lavar dinheiro é por meio de dinheiro em espécie, porque você não consegue rastrear, né, você não vê, você só consegue ver que ele foi pago em espécie, e você só consegue ver que você recebeu em espécie, você não consegue ver quem pagou, ou quem recebeu, muitas vezes, né? Então, isso, você começa a ter que cruzar as informações de pagamentos e de quem recebe em espécie, mas isso permite muito menos rastreio a um longo prazo. E nesse aspecto, assim, eu acho que é importante, sabe, Pedro? A gente critica muitas vezes os órgãos a gente estava aqui falando sobre os problemas da gestão do Ministério Público, mas de fato a investigação essa do senador, ela vai nos mínimos detalhes da lavagem de dinheiro em espécie. Vou te citar um exemplo que ficou assim, que eu fico imaginando o trabalho que deve ter dado fazer isso, porque para poder achar esse dinheiro que rodava, que eram, assim, são 4 milhões de reais que estão sendo apontados assim por baixo, né, em espécie, ao longo desse período aí, de 2007 até 2018. Me chamou muita atenção, que já veio desde a cautelar que ordenou a prisão do Queiroz, lá em Atibaia, as imagens que foram encontradas dentro do banco da agência do Itaú na Alerj, do Queiroz pagando as despesas de escola, são 2 boletos das escolas das filhas do Flávio, num total de 6,9 mil, 7 mil reais quase, né, os 2 boletos, num determinado dia, se não me engano, em outubro de 2018. Eles conseguiram, de fato, achar esse momento, porque
não tem gravação de 10 anos, né? Não tem essas gravações, não existem. De tempos em tempos o banco apaga, grava por cima. Então, assim, não tem de todo esse período. Mas eu sei que o volume dessas imagens era imenso. Eram muitas horas de gravação só para coisa de 3 meses. Então, assim, ter que assistir gravação de imagem de cerca de 3 meses, hora a hora, para achar o Queiroz pagando ali dentro, foi um trabalho assim de formiguinha muito difícil. E aí, o que eu acho assim, se você pegar essa informação isolada, né? Você pega essa informação, ele pagou 2 boletos de 6 mil vezes. O que tem de mais isso? A questão não é essa, a questão é que, além desse, existem 141, se eu não me engano, boletos de pagamentos feitos exatamente dessa mesma maneira e pagos em espécie. E tem um cuidado da investigação de cruzar o pagamento de cada boleto com cada pagamento na conta para ver como é que foi. E aí de você ver que também não saiu da conta, não teve um saque da conta do Flávio e da Fernanda Bolsonaro que justifique aquele pagamento. Entendeu? Uma coisa que me chamou, eu tô assim, te respondendo meio por cima, depois eu organizo, tá? Mas uma coisa que eu também acho bem relevante da quebra de sigilo, a Fernanda Bolsonaro, a mulher do Flávio, não registrou um único saque da conta dela em 4 anos, entre 2010 e 2014. Quando eu li essa informação na denúncia, eu fiquei assim, meu Deus, né? Como assim uma pessoa passa 4 anos sem sacar 10, 15, 20 reais da própria conta para pagar, sei lá, qualquer coisa na rua? Né? Tipo, assim, não cabe no mundo real pensar que uma pessoa vai passar 4 anos sem sacar dinheiro da própria conta, né? Então, assim, eles deixaram muitas perguntas sem resposta ao longo de toda a investigação. O mérito, eu já ouvi isso de pessoas próximas ali do entorno do Flávio. O mérito é muito difícil de responder, sabe? Eles, de algum jeito, o entorno do Bolsonaro sabe que o único jeito de resolver essa situação criminalmente é matar processualmente, que eles chamam, é achar alguma coisa que possa justificar para anular a investigação. Porque responder essas questões é muito difícil. Muito difícil. E toda vez que o senador responde, ele gera mais pergunta. Se ele responde um pouquinho, a resposta é uma resposta que entra nessa linha dos absurdos, né? E aí, enfim, já respondendo, entrando um pouco mais para te responder. Como é que acontece? Essas pessoas, tem um depoimento, Pedro, que é muito importante, as pessoas falam muito assim, do depoimento do Queiroz, né? Antes do Queiroz ser preso, lá em 2019, o Queiroz escreveu uma justificativa para o Ministério Público sobre tudo o que aconteceu. Aí ele admite que ele ficava com parte dos salários dos assessores. Mas ele conta uma história, ele não diz, eu pegava esse dinheiro para devolver para o Flávio ficar com o dinheiro. A história dele é assim, eu ficava com um pedaço do dinheiro para contratar mais pessoas para trabalhar para o Flávio, para fazer, para dar força para o mandato que não tinha feito muitos votos em 2006, na eleição de 2006, e aí para reforçar o mandato. Então eu comecei a ficar com parte do dinheiro para poder contratar pessoas. Só que aí, assim, ele disse que ia apresentar uma lista desses funcionários que ele contratou, ele nunca apresentou. Isso não sequer se isso for verdade, não é legal, não é permitido fazer nenhuma contratação de assessor sem nomear formalmente, comunicar a LERJ disso. Então, não pode, o que foi feito já estava, essa desculpa, dada, não seria permitida legalmente. Então, tem esse depoimento do Queiroz que, de alguma maneira, admite que ele ficava. Aí tem um segundo depoimento, Pedro, que eu acho que é bem importante que as pessoas lembrarem, que às vezes, enfim, é muita coisa, se esquece, que é o depoimento de uma das pessoas que foi denunciada agora, junto. Esta é uma assessora que chama Luísa Souza Paz. Ela admite
tudo, na verdade, tudo que a investigação descobriu. Ela admite que ela era uma funcionária fantasma, ou seja, ela estava lá nomeada, mas ela não trabalhava. Ela disse que ela foi, de alguma maneira, envolvida na história, sem saber muito bem, né? A versão dela é de que ela foi sugerida a ela pelo pai, que era amigo do Queiroz, um estágio, e o Queiroz arrumou esse estágio, e aí no dia que ela foi na Alerj assinar os documentos para formalizar a contratação, é que o Queiroz contou para ela, não, olha só, você vai para casa, você não precisa trabalhar, se algum dia a gente tiver alguma coisa, a gente te diz, agora todo mês você tem que vir aqui na agência da Alerj, sacar o seu salário, você vai entregar 90%, e aí você fica com uma mesadinha de R$700. Isso fica para vocês, enfim, a gente vai se falando, mas é só isso mesmo, você não precisa de mais nada. Aí ela achou esquisito, mas, enfim, tentou, diz ela, né, que tentou se mostrar prestativa em algum momento, não, nada aconteceu, então ela se acomodou com essa situação, ela ficou 1 ano e meio, quase 2, nomeada dentro do gabinete do Flávio, nessa situação. Aí, Pedro, vem um outro pedaço que eu acho que é extremamente interessante da história da Luísa, que é quando ela deixa de estar nomeada no gabinete do Flávio e ela passa a estar nomeada numa outra área da Alerj, que se não me engano é a TV Alerj, e ela continua tendo que devolver o dinheiro para o Queiroz. Ela ficou nomeada na Alerj cerca de 7 anos, mas só 2, um pouco menos de 2, no gabinete do Flávio. Mas durante todo este período, ela continuava devolvendo dinheiro para o Queiroz. E aí depois aumentou de 700 para 800, né? E assim, para ter um efeito de colaboração com a justiça, ela admitiu, ela prestou depoimento em setembro do ano passado e contou que entregava para o admitiu tudo, né? Entregou, inclusive, alguns documentos bancários dela para comprovar essa dinâmica do saque, porque assim, você só pode sacar, dependendo do banco, né, no caixa eletrônico, R$1.000, R$2.000. Se você precisar sacar mais que isso, você tem que fazer na boca do caixa. Então, ela contou essa dinâmica de que ela ia na boca do caixa, sacava e fazia um depósito imediatamente na conta do Queiroz. Então, assim, ela admitiu tudo, né? Onde entra a lavagem? Porque aí, assim, o Queiroz tem lá cerca de R$2 milhões na conta dele. Ele também faz saques, vários saques de 5 mil, 5 mil. Então, ele transforma esse dinheiro que vai parar na conta dele, dos assessores, em dinheiro em espécie. O que acontece? Aí volta, isso, né, segundo a denúncia, volta para o Flávio. O senador, quando se elegeu deputado, em 2003, tinha um Fiat, tá? Eu acho que tinha um carro, agora o Fiat, agora não sei se é Palio, ou enfim, depois eu vou achar aqui no final te dou. Ele tinha um carro, era isso que ele tinha. Ele era estudante de direito, ele não tinha imóveis. Ele faz as primeiras compras de imóveis dele entre 2007 e 2008. Ele compra um apartamento em Botafogo e aí ele se envolve numa negociação em 12 salas comerciais num shopping na Zona Oeste. E aí começa a aparecer o dinheiro em espécie. Aí os pagamentos são feitos em espécie, né? Por exemplo, nas 12 salas comerciais, ele próprio alegou que recebeu para poder quitar parte dos pagamentos lá que ele financiou, mas ele tinha lá os boletos para pagar, ele pagou em espécie, ele admite isso, inclusive, num depoimento para o Ministério Público. E é uma coisa que eu também acho bem curiosa, é que nesse dia que ele deu o depoimento para o MP, admitindo que entre as primeiras aquisições de imóveis que ele fez, das salas, ele disse que pegou dinheiro emprestado em espécie do pai, o presidente Jair Bolsonaro, então deputado, do Carlos Bolsonaro e de um assessor do presidente na época da Câmara, que era seu chefe de gabinete. Isso deu, ao longo de 2 anos, R$250 mil entre empréstimos em espécie. Aí depois ele pega, um tempo depois disso, Pedro, uns R$100 mil em espécie também emprestado de um outro assessor desses do Bolsonaro lá na Câmara. Mas era uma pessoa tão humilde
que chegou a fazer parte de um financiamento de um Minha Casa Minha Vida, em Brasília. Então, como é que uma pessoa humilde, que faz esse tipo de, né, financiamento, tem 100 mil reais em espécie para emprestar para o filho do patrão, de algum jeito, né? Mais perguntas. E aí o senador continua fazendo essas negociações que envolvem dinheiro em espécie dentro dos seus imóveis. Uma outra negociação que é assim muito central para a investigação envolve 2 apartamentos em Copacabana. Ele comprou por 230 mil reais ou 210 mil, falhou aqui a memória rapidinho, mas acho que é isso, é entre 210 e 230. Foi isso que ele botou no papel, na escritura. Só que o que a investigação descobriu, né, quando fez a quebra de sigilo? Achou nas bobinas lá do banco, nos registros do banco onde o comprador depositou o cheque, que no mesmo momento em que ele depositou esse cheque, ele depositou 640 mil reais em espécie. Tiveram que chamar vários setores do banco com máquina para fazer a contagem do dinheiro. Então, isso tudo ficou registrado, de que se recebeu em espécie esse dinheiro, entendeu? Então, mas 2 apartamentos em Copacabana, em 2011, 2012, não tem como 2 apartamentos ser 230 mil reais, né? É um valor, de cara já chamou atenção por formalmente se registrar uma negociação muito abaixo da avaliação. E aí, quando a investigação avança nos dados financeiros, descobre o dinheiro em espécie. Aí esse dinheiro em espécie continua, Pedro. Aí, quando ele compra esse apartamento na Barra, para não falar, senão eu vou falar de todos os imóveis aqui, já fica 2 horas, só falando dos imóveis. Quando ele compra na Barra, ele também recebe na conta dele vários depósitos em espécie, coisa de 5 mil reais, 3 mil reais, dias antes dele quitar o boleto, dá um total de quase 300 mil reais que entraram em formato de dinheiro em espécie na conta do Flávio antes dele quitar os boletos, né, que financiaram o apartamento, que também é 2 milhões e alguma coisa, que é um apartamento que fica perto da casa do Bolsonaro, lá na Barra, de frente para a praia, também é um condomínio de alto padrão. E, para resumir aqui essa última aquisição, ele também comprou em espécie móveis que tinham dentro desse apartamento aí da Barra por 30 mil reais. E aí me chamou muita atenção, assim, no depoimento do Flávio ao Ministério Público sobre esse caso, que ele é questionado em um determinado momento pelos promotores se ele guardava dinheiro em espécie em casa, e aí ele fala, não, nunca guardei mais do que, sei lá, 6, 7, 8 mil reais para alguma despesa dentro de casa. Aí depois ele é questionado sobre esses móveis, aí ele admite que pagou em espécie 30 mil, e aí ele fala uma coisa assim, é que eu tinha uma coisinha guardada em casa e resolvi quitar assim. E aí o promotor pergunta para ele, né, coisinha guardada em casa, 30 mil, né? Para ver como, de algum jeito também, o próprio senador deixa claro que ele perdeu a noção do que é 30 mil reais em espécie, sabe? Então, assim, vai andando dinheiro em espécie nessas compras de imóveis, sempre envolve. E isso eu acho que é um ponto-chave aqui para essa nossa conversa, Juliana, voltando à casa de 6 milhões de reais em Brasília. Porque é claro que é uma casa caríssima. É uma casa caríssima em qualquer cidade do país. Não estou nem dizendo que o preço não se justifica no mercado imobiliário de Brasília. Provavelmente se justifica. O valor daquele imóvel deve ser por aí mesmo. Mas o fato de ele fazer essa compra num momento em que ele está no meio de uma investigação dessas, e essa investigação é profundamente complexa, profundamente confusa, há ações claras que parecem tentar protegê-lo, de alguma forma, parecem, para ter toda a cautela necessária nesse momento. Aí, de repente, ele vai e compra uma casa de 6 milhões de reais, financiando com uma parcela
que o banco, teoricamente, é, não poderia cobrar dele porque ele não tem renda o suficiente declarada para pagar aquelas parcelas. Você está acompanhando a história do Flávio com uma lupa há algum tempo. Você tem essa impressão de que ele descola um pouco da realidade? Ele perde um pouco a noção de... Há um senso de impunidade? Como é que você vê isso? Pedro, eu acho assim que tem um contexto até maior. Eu acho que no começo dessa investigação, lá para janeiro, dezembro de 2018, janeiro de 2019, aquele comecinho, ele se retraiu muito, ele deu algumas entrevistas para, enfim, momentos em que ele não foi exatamente confrontado com todas as dúvidas possíveis sobre essa situação. E depois ele se retraiu. Ficou. E para quem conheceu o Flávio Bolsonaro, deputado, na Alerj, eu conheci, outros colegas aqui também, no Rio. Você sabe, o senador era a pessoa mais aberta da família para conversar. Ele é um político nato. Ele conversava com seus próprios colegas de oposição e convivia de maneira bastante amigável na Alerj, sabe? Assim, é muito diferente da situação do Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores. Então, ele se retraiu muito depois que esse caso veio à tona. E as informações de bastidor das pessoas próximas a ele dão conta de que ele realmente sentiu muito no início dessa investigação. Sentiu por ele, sentiu pela família, né, pela mulher, pelo início do governo, um medo. E a família, de um modo geral, junto com ele, tanto que o presidente, toda vez que é perguntado sobre isso, também sai do sério, né? Quer ver o Bolsonaro fora do sério, é perguntar sobre o Queiroz, é perguntar sobre essas investigações que envolvem o Flávio. Mas depois começa a ter um processo de assentamento ali, né? Ele vai assentando. Eu acho que durante vários momentos eles menosprezaram a capacidade dos investigadores aqui no Rio de Janeiro, acharam que o Ministério Público não iria fazer grandes esforços, assim, sabe? Eu acho que eu senti isso, assim, que se menosprezava, mas se temia. Tinha os dois lados disso. Eles temiam o avanço dessa investigação, mas eles também achavam que não ia dar em nada. Você ouvia muito isso no Bajá, você vai dar em pizza. Eles acreditavam muito na tese do Vacef sobre do advogado, então advogado Flávio, sobre a história compartilhamento ilegal de dados do COAF, que ia ser julgada no Supremo. Então, assim, até tem muita disputa, né, nos bastidores da defesa do Flávio, nesse sentido, de gente que não confia no trabalho do Frederico Vassef e que achava que ele passava uma falsa segurança de que as coisas iam dar certo, e a coisa foi andando mesmo, né, que a investigação andou devagar, e era essa um pouco, acho que também a sensação, como ia muito devagar, eles também achavam que não estava andando. E aí, de repente, vinha, quebrou o sigilo, busca e apreensão, entendeu? Eu acho que a busca e apreensão é o momento que faz eles caírem na real, assim, porque o documento da medida cautelar, ele é um documento duríssimo, assim, com as acusações já era praticamente uma denúncia, tinha 150 páginas, já com uma análise financeira bem difícil. Mas tudo isso vai acontecendo, Pedro, ao mesmo tempo em que o governo vai acontecendo junto, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro. E o Flávio também foi, de algum jeito, em meio a tudo isso, encontrando protagonismo para ele próprio nas negociações, porque o presidente sempre sofreu com a tal base, né? Que ele tinha uma relação muito difícil com o Rodrigo Maia, que de algum jeito apoiava a agenda econômica do ministro Paulo Guedes, mas também não concordava o tempo todo, então fazia ajustes, então assim, vinha essas brigas, né? E o Flávio acabava sendo talvez uma das
poucas pessoas que nesse início conseguia ter um diálogo de um lado para o outro, transitar. Só que, assim, as informações que eu tenho de um ano para cá, assim, é de que o Flávio foi ganhando cada vez mais espaço, mesmo com tudo isso que está acontecendo, na questão criminal dele, na vida judicial dele, né? Ele foi ganhando cada vez mais poder. O senador tem, sem dúvida, dos filhos, é o que, mais do que o Eduardo, tem mais representação nos bastidores, tem influência para ele. Ele próprio participou na escolha do ministro Cássio, né? Eles não admitem isso publicamente, mas sim, participou da escolha do ministro Cássio, está, de algum jeito, também ali na influência dos nomes que passam pelo presidente para o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, para substituições do STJ. Então, assim, o Flávio tem uma influência muito grande sobre o pai e do governo do pai com o Congresso. E, assim, acaba que tudo vira uma coisa só, sabe? E é difícil de entender como que, em meio a esse processo de desgaste enorme, de um processo que criminalmente é muito difícil de defender, ele consiga, e aí, consiga se manter, né? E aí eu digo para você que eu acho que, assim, tem a ver, sim, com uma sensação de impunidade, de que não vai acontecer nada com ele. O próprio processo, assim, o próprio Conselho de Ética do Senado não anda com o processo de cassação dele, né? Tudo bem, teve a pandemia, mas, assim, já vimos, né, Pedro, você também, senadores e deputados serem cassados por muito menos do que isso. Pois é. Juliana, como é que você sabe essas coisas todas? Como é que funciona o processo de apuração, hein? Quando você tem um... Isso não é um... Você escreveu ao longo dos últimos, 2 anos, uma série de reportagens, algumas com Chico Otávio, algumas com Chico Otávio, não foi? O ano passado fizemos muitas matérias juntos. Gosto muito de Chico. E você está acompanhando esse processo, não só, mas também esse, há 2 anos. E é aquele trabalho de formiguinha, né? Sai mais uma matéria com mais uma informação. Descobrimos imóveis aqui. Tem outras pessoas da família que fizeram negociações de imóveis do tipo. A coisa vai crescendo. Agora, é um acompanhamento continuado e não é um acompanhamento, eu imagino, simples. Como é que é o processo de trabalho de puxar esse fio de como é que é a história, no caso imobiliária, de um senador como Flávio Bolsonaro? Eu acho que, assim, tem uma disciplina, né? Mas também tem uma curiosidade. Jornalista que não foi curioso não funciona, não dá certo. Então, eu acho que, assim, no começo, o que sempre me chamou a atenção, lá atrás, na campanha ainda, me chamou a atenção aquele entorno do Bolsonaro, aqueles assessores que você, assim, o pessoal os colegas da Folha de São Paulo, acho que muita gente trabalhou bem nesse caso, sabe, Pedro? O Ítalo Nogueira e a Camila Matoso e o Ranier Bragon fizeram uma série de matérias em janeiro de 2018 falando sobre como os Bolsonaro enriqueceram na política, né? O patrimônio deles. E levantaram a história daquela assessora do Bolsonaro, a Val do Açaí, que funcionava como uma caseira dele, né? E aí, enfim, ele sempre negou essa história, mas a senhora foi flagrada, né? Vendendo açaí no momento em que ela deveria estar aí fazendo algum tipo de assessoria do presidente. E aí, assim, aquilo levantou, assim, eu já estava um pouco de olho nessa história do enriquecimento do Bolsonaro. Eu fui estudando aos poucos, sabe? Primeiro eu puxei, porque eu conhecia alguns assessores, algumas pessoas próximas dos assessores, e aí já, gente, mas
não pode ser a única Val do Açaí, não deve ter só uma, porque quando você olhava para a lista restante dos assessores, você via um padrãozinho ali, sobretudo nas do Rio de Janeiro, porque os parlamentares têm direito a ter assessores na sua base eleitoral. Então, me chamava a atenção que tinham muitas mulheres, algumas... Tinha um grupo de viúvas de militares, todas aposentadas, uma certa idade, já mais de 65 anos. Eu vi, na época, o Bolsonaro tinha um grupo assim. Aí tinha também um outro grupo que era de mulheres, aí já na casa de entre 30 e 40 anos, de formação muito humilde, né? Não era assim, nada. Existem assessores parlamentares que não têm uma formação universitária, mas às vezes eles representam uma determinada classe. Foi líder de um sindicato X aqui, e o mandato daquele parlamentar representa essas causas. Você tem policiais, às vezes, que são, né, deles, assim, faz sentido, né, que se levem as causas. Mas não era o caso. Essas mulheres não representavam classe social, classe trabalhista nenhuma, ou mesmo, enfim, não tinha um motivo, você não enxergava um porquê. Aí você levantava a desconfiança. Eu fiz algumas incursões ainda em 18, atrás dessas pessoas, tentar achar elas, onde que elas trabalhavam, o que elas faziam, quem eram elas. Nada disso deu certo, Pedro, na época, assim, tipo, não achei, né? Não flagrei como a Val do Açaí, sabe? Não achei as pessoas em outras atividades. Então, assim, era leviano dizer que essas pessoas não trabalhavam, né? Não consegui chegar. Mas aquilo me gerou um conhecimento um pouco de quem eram e do perfil, sabe? E aquilo ficou ali na minha cabeça, guardado no meu computador, algumas anotações. Passou o tempo, veio o Queiroz. Aí fechou um pouco as pontas, porque tinha a Natália, que era assessora de um e do outro, e o perfil da confusão, dessa sensação de funcionários fantasmas, cresceu. E aí eu comecei a enxergar uma coisa que na verdade, não é o caso Queiroz, não é o Queiroz, não é o Flávio, mas como eles todos funcionam como uma coisa só. E o presidente sempre falou isso, né? Sobre como os mandatos dos filhos eram braços do mandato dele. Então eu comecei a pensar desse jeito, a pensar não isoladamente, não pensar um único processo criminal, entendeu? E aí eu também fui tentar entender um pouco psicologicamente ali quem são, né? Em perfil, quem é Fabrício Queiroz, como é que ele entra na vida do Bolsonaro, quem é a família dele, quem são essas pessoas? E aí eu fui me estudando um pouco essas pessoas, esse primeiro núcleo do relatório do COAF. Aí uma coisa vai puxando a outra, que é assim, eu acho que eu fiz uma coisa meio parecida com o do Ministério Público, porque primeiro eu fui entender as dinâmicas dos assessores e de como tinha um volume enorme de pessoas com indícios de que não trabalhavam. E aí isso resultou num trabalho que ficou bem conhecido com o pessoal do Globo, em 2019, que mostrou que dentro de todos os 30 anos de vida pública deles, eles tinham 102 assessores com laços familiares. E aí, ali, assim, ao investigar um pouco cada um daqueles assessores, são 286 pessoas, não me pergunte como isso foi possível, porque foi muita loucura, mas teve uma equipe enorme também, não fui só eu, teve mais 6 colegas do Globo que fizeram um trabalho junto comigo, nesse sentido. Claro que, enfim, de alguma maneira eu coordenei, porque começou um pouco mais ali comigo, porque as pessoas vão se sentindo à vontade, sabe? Na medida em que elas veem que você está avançando, as pessoas te procuram para te contar coisas que, numa primeira vista, você não iria enxergar. E aí eu comecei a transformar informações em off que eu fui recebendo de pessoas que conheciam o esquema por dentro, fazendo investigação em documento público. Ou seja, eu ouvia as informações, porque essa coisa que acho que torna tudo isso curioso. Não tinha transparência, Pedro. Então, assim, isso não estava até hoje, na verdade. A Alerj, por exemplo, não disponibiliza no seu site
individualizado por gabinete quem são os assessores de cada deputado. Então, assim, é muito fácil você fazer certas ilegalidades das mais simples, ou seja, nepotismo, que é você nomear várias pessoas que são parentes, pode ser do parlamentar, mas podem ser parentes em si, porque você não consegue nem saber quem elas são direito. Hoje o que tem é uma lista com vários nomes lá. Mas antes sequer tinha isso, né? Sequer existia essa lista publicamente. Então, durante todo esse período que a gente está falando, de todas essas coisas que estão acontecendo, seja no gabinete do Flávio e dos demais, não era público. Então, você não conseguia nem saber. Aí, na medida em que eu, assim, acho que o que a gente, sobretudo, fez, eu digo a gente porque eu recebi, dividi, os colegas também, às vezes, no jornal trouxeram questões, a gente foi organizando uma própria investigação. E aí a gente começou a dar os primeiros sinais de que, olha, essa primeira parte aqui, em que você nomeia pessoas que não trabalham, isso não era só no gabinete do Flávio, não. E nem era só a Val do Açaí, tinha no gabinete do Carlos também. Aí eu e uma colega, que agora está na Veja, que é a Juliana Castro, fizemos uma matéria sobre o Carlos Bolsonaro e um grupo de uns 12 assessores que tinham a mesma característica. O Carlos Bolsonaro tinha assessores que moravam em outros estados. Em Minas Gerais, em Juiz de Fora, entendeu? Mas eram assessores do Palácio Pedro Ernesto, né? Da Câmara de Vereadores. O que essas pessoas fizeram? 10 anos, Pedro. Não é tipo um mês, 2, não. É 10 anos, entendeu? E aí, assim, foi super difícil levantar documento público de nome de assessor, data de nomeação, salário. E aí, assim, a gente também fez um trabalho muito extenso de investigar onde estavam essas pessoas nesse período de nomeação, né? Ou seja, contar, olha, essa pessoa aqui, ela estava nomeada na Câmara, mas ela era professora infantil de uma escola lá em Juiz de Fora. E essa outra pessoa aqui, ela fez faculdade em regime integral nesse período. Entrevistamos pessoas que conheceram, colegas, funcionários. E aí você vai desmontando, né, um pouco toda aquela história. Essa matéria, né, junto com também uma outra matéria da Folha sobre uma senhora que morava em Magé, deram abertura à investigação que existe hoje sobre o Carlos Bolsonaro. Diferente da história do Flávio, que começou por uma questão de relatório financeiro, né? O caso do Carlos Bolsonaro foi aberto por trabalho na imprensa. Porque a gente só simplesmente olhou para os indícios e para o modus operandi que estava ali já colocado dentro do gabinete do Flávio. Juliana, a gente está passando aqui da 1 hora de conversa, eu quero te fazer uma última pergunta. Vem cá, se você tivesse que chutar, se você tivesse que fazer uma previsão, você acha que essa investigação continua e vai ao fim? Ou você acha que vai misteriosamente empacar em algum momento? Qual delas? A do Flávio ou a do Carlos? A do Flávio. A do Flávio. Eu acho que a do Flávio, assim, esse julgamento do STJ, ainda falta julgar a questão do relatório do COAF, se houve quebra de sigilo, enfim, se foram fornecidos dados que configuram quebra de sigilo. E também a questão da possível anulação das decisões de primeira instância, porque teve troca de juiz, né, no caso. Essas são decisões muito importantes. É difícil fazer uma previsão sobre esse julgamento. Eu tinha ouvido um zum de que a quebra de sigilo era muito sensível mesmo, porque o juiz realmente, enfim, muita gente fala que é difícil de defender aquela decisão tão sucinta, embora seja, assim, 90% dos casos é dada daquele jeito, só no caso do senador é que acharam que não podia, né? Mas eu
ouvi mais boatos de que não devem prosperar esses recursos que vão ser julgados, que deve ser um placar apertado, mas tende a não prosperar. E vai ficar com essa questão da quebra para ser decidida, né? Como é que vai se resolver? Eu vejo isso como possível de salvar o caso. Na pior das hipóteses, pedir a refundamentação, pedir novamente a quebra de sigilo, permite recuperar 90% ali, 80% das informações que estão na denúncia. Porque a busca e a apreensão foi importante para comprovar determinadas coisas que já estavam na quebra de sigilo, mas é tipo como se fosse uma segunda prova. Acho que perde bastante com relação à denúncia de obstrução de justiça, porque as mensagens do Queiroz, que tinha uma previsão ali de que podia ter uma denúncia de obstrução de justiça com relação aos advogados e outras pessoas, porque o Queiroz estava escondido na casa do Frederico Vassef, né? Então, isso pode acabar comprometido se não for permitido autorizar, mas enfim, tem até jurisprudência que permite, sabe? Depende da jurisprudência, do dia, o pessoal lá, os ministros podem, enfim, reavaliar, mas perde muito na busca, mas para denúncia em si, não perde muito se recuperar a questão financeira com relação às quebras. Eu acho, Pedro, que o Ministério Público do Rio de Janeiro vai cair num descrédito absurdo se não tomar uma providência séria para defender a sua investigação. Eu acho, assim, a minha avaliação já desde a gestão anterior é de que faltou muita transparência com a sociedade com relação a essa investigação, que era, assim, tem operação, vão prender o Queiroz, minimamente uma declaração, né, de que, olha, estamos prendendo o Queiroz por obstrução de justiça, não tem coletiva, esse é um caso que não tem coletiva. Não tem coletiva, nunca teve. Não teve uma única coletiva para apresentar resultado para a sociedade em momento algum. Existem inúmeros casos de sob sigilo que tem. E aí esse, não. Então, essa é uma coisa que falta transparência e diálogo, porque a sociedade tem direito de saber. Mas eu acho que, acredito, tá? Não sou pessimista, acredito que a instituição não vai jogar por terra, assim, esse trabalho todo, não. Mas a avaliação dos tribunais superiores é que muitas vezes, né, assim, já vivemos operações que foram anuladas, né, a Satiagarra, a Castelo de Areia, enfim, já aconteceram, assim, casos muito complicados, né, de impunidade, porque se avaliou alguma questão jurídica ali. Eu acho que nesse caso até mais gritante que se cobre do juiz de primeira instância uma questão que não se cobra de 90% dos casos. Mas também, Pedro, eu acho que tem uma coisa que está colocada, e aí o caso do Carlos deve seguir, né? Ainda está um pouco indefinido se ele vai seguir com um promotor natural ou no grupo, porque ele estava no GAEC, nesse grupo que investigou o Flávio, ainda não está certo quem vai dar continuidade. Mas está colocada uma questão que não é mais criminal. Porque se eles anularem todas as provas, vamos dizer assim, acabarem com o processo criminal, a sociedade ficou sabendo, né? Todos nós sabemos agora que, assim, se eles anularem a investigação, seja porque não foi legal, legalmente isso aqui não pode mais, tá, mas os dados financeiros, né, a confissão da assessora do Flávio, esse volume de dinheiro em espécie nessas compras, todo mundo tomou conhecimento. E isso, algum impacto já aparece nas avaliações do presidente, né? E eu nunca vi pesquisa sobre a aprovação do Flávio, não, mas eles já não foram muito bem na eleição para as prefeituras e câmaras de vereadores. O próprio Carlos perdeu 30% do seu eleitorado. Eles não elegeram a própria mãe,
que estava ali, inclusive com R$ 200 mil do Republicanos para fazer campanha, coisa que muito candidato a vereador não teve. Então, assim, eu acho que existe um estrago público que está feito e que, assim, torna-se incontrolável, porque mais do que tudo isso, e a gente nem falou, Pedro, porque estouramos o nosso tempo, também tornou público as entranhas da família com relação à proximidade com milicianos, né? Com o capitão Adriano e a família do capitão Adriano. Esse caso, de algum jeito, coincidiu com o momento em que publicamente foi reconhecido que o capitão Adriano era um miliciano. Até então, até janeiro de 2019, o capitão Adriano não era tratado como miliciano, não. Foi um momento em que a investigação da morte da vereadora Marielle Franco cresceu para apurar o escritório do crime, né? E o envolvimento do escritório do crime na morte dela, que se permitiu que se investigasse e descobrisse a responsabilidade do Adriano em vários assassinatos. E, ao mesmo tempo, quando foi tornado público as pessoas que estavam lotadas no gabinete do Flávio, as mensagens, inclusive, da mulher, da ex-mulher dele, e dessa proximidade dela com o Queiroz, também vieram a público. Eu fico imaginando como é que vai ser esse horário eleitoral no ano que vem. Ficamos todos, Juliana. Juliana, ó, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela conversa. Obrigada, Pedro.